Olá pessoal, mais uma vez, aulinha de genética, prosseguindo o tópico de interação gênica. Na última aula, nós definimos a interação gênica, mostramos como que a interação gênica vai se expressar a partir de diferentes genes que vão trabalhar em conjunto para forjar uma característica no indivíduo, ok? A partir de agora, nós vamos pontuar os casos. E a primeira parte da interação gênica é a epistasia. Na epistasia, galera, vai ser assim, olha, imagina que hajam várias pessoas trabalhando em prol de algo em comum. Todo mundo acredita em algo, todo mundo quer fazer aquilo. Mas para que aquilo, seja lá o que for, ocorra, aconteça, todo mundo tem que pensar igual e fazer a mesma coisa. Agora imagine que diante de várias pessoas que têm um objetivo em comum, um indivíduo diga, eu não concordo. Logo, eu não trabalho. Isso é epistasia. Ocorre quando em uma via, um alelo, um dado alelo, uma forma de um gene, uma forma alélica, simplesmente impede que vários outros se expressem. E daí, aquele fenótipo que iria acontecer, porque vários deles estão trabalhando para aquele fenótipo em comum, o fenótipo não ocorre. Logo, o alelo que não se expressou e impediu todos os outros de se expressarem, ele é o epistático. A gente fala que o alelo epistático é aquele que impede, atrapalha, mascara a expressão de outros alelos dentro de uma mesma via metabólica. Então, observem aqui, epistasia. Primeiro, é um subcaso, um tipo de interação. Nessa interação, um alelo de um gene mascara a expressão de alelos de outros genes. Eu propus aqui uma via metabólica bem curtinha, bem simples. A ideia por trás disso tudo, se você quiser entender sempre os exemplos, variados exemplos de epistasia, é você trabalhar com as enzimas, tá? É assim que você vai entender a epistasia. Logo, eu tenho um precursor. Na teoria de enzimas, você tem que lembrar que existe um sítio ativo na enzima que encaixa no seu substrato. E há uma altíssima especificidade. Enzima, substrato. Por quê? Porque o sítio ativo ele não é tão plástico, ele não é muito maleável. Então ele tem de ter um substrato quase sempre específico. Então observem, um gene chamado gene A produz, expressa, uma enzima chamada enzima A. A enzima A é capaz de atuar sobre o percursor ou substância precursora, se você preferir, e transformar em substância intermediária ou simplesmente intermediária, como eu fiz. Daí, a substância intermediária, ela é substrato para uma outra enzima. E essa outra enzima eu arbitrei e chamei de enzima B. Enzima B é produzida pelo gene B. Gene B produz enzima B. A enzima B tem a substância intermediária como seu substrato. Resultado disso, a enzima B transforma o intermediário em produto final. Então, olha só, qual foi o objetivo em comum entre os genes A e B? Chegar ao produto final. Mas vejam, imagine que o gene A diga assim, eu não quero trabalhar, eu não vou me expressar. O que aconteceria com o gene B? Observem, o gene B tem como substrato a substância intermediária. Se o gene A disser eu não trabalho, o gene B não pode também trabalhar. Por isso o gene A ele faria epistasia sobre o B. Isso tem um nome. O gene A, você vai chamá-lo de epistático. Já o gene B, que é aquele que teve a sua ação mascarada, impedida, atrapalhada, ele é hipostático. Então, epistático é o que impede. Hipostático é aquele que teve o seu trabalho interrompido. Os exemplos de epistasia são variados. Eu trouxe dois. Aqui nós temos a planta Blue-Eyed Mary, ou com algumas traduções diferentes, chamada de donzela Mary de olhos azuis.
ok? Nós temos pigmentações distintas para ela, que vai chegar a um produto final, olha lá o produto final, se e somente se 2 genes atuarem na via. Se esse gene aqui disser assim, ó, eu não vou atuar, eu não quero, esse aqui também não trabalha. Então observa, pessoal, eu tenho ausência de pigmento. Primeiro momento, o gene W trabalha e eu tenho o pigmento magenta. Sobre o pigmento magenta, o gene M trabalha e eu vou ter o pigmento azul. Às vezes, você pode falar também que é o gene W mais e o gene M mais, que é uma forma que a genética também utiliza para representar genes. É o gene ativo, ok? Se expressa naquele momento. Beleza? E com toda a certeza, digo a vocês, o exemplo mais comum de interação gênica e também é o mais frequente em provas. Faz uma coletânea rápida que você vai ver um monte de questões e todos os anos repetindo questões sobre coloração do pelo de labradores. Beleza? Uma coisa que eu vou te dizer antes de iniciar a explicação sobre esse pelo, essa cor de pelo, é que tem variações. Então, diferentes questões vão colocar diferentes variações para vocês. Mas vamos devagarzinho. Observe. Ó. O exemplo 2 é a pelagem desses cães. O gene B, se for o alelo dominante, determina que os pelos sejam pretos. Se for alelo recessivo, em homozigose, os pelos vão ser marrom. Mas para tudo, se é interação gênica, não é um gene só. É 2 ou mais. Aqui eu tenho 1, 2. Então, se eu tenho 2 genes, eles vão interagir, já é interação gênica. Ok? Gene E, alelo dominante. Exão. Permite a deposição do pigmento. Então é o seguinte, olha. O B, alelo dominante ou alelo recessivo, trabalha. Agora, o trabalho deles realmente só é expresso se esse cara aqui disser pode se expressar. Se ele não estiver, quem está é o alelo recessivo. O alelo recessivo em homozigose impede a deposição do pigmento. Resultado, vocês vão ter bancas que vão chamar de amarelo, como eu falei no meu exemplo. Mas vocês vão ter bancas que vão chamar também de caramelo, que vão chamar de branco, que vão chamar de dourado. Faça o exercício de acordo com a sua interpretação. Eu apresentei os dados para vocês. Vocês vão ter de checar esses dados nas questões. Então esse é o exemplo mais comum. Nós vamos trabalhar isso na prática agora com o exercício lá da Federal de Juiz de Fora, o exercício do PISME. Então vamos lá ao nosso exemplo, galera. A questão diz: os cães da raça labrador apresentam 3 tipos de pelagem: preta, marrom ou amarela. O alelo dominante Bzão codifica a cor preta, enquanto que o alelo recessivo Bzinho codifica para a cor marrom. O outro gene, chamado E, alelo dominante, Ezão, interfere na deposição do pigmento do pelo, sendo que Ezão permite a deposição da cor e Ezinho não deixa o pigmento se depositar, ficando o cão amarelo. Indique a proporção fenotípica esperada para o cruzamento de um duplo heterozigoto, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, com outro Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, nos filhotes do cruzamento indicado. Pois bem, galera, então vamos à resolução desse exercício. Observe só, quando você pega a parte de baixo desse exercício, lá no finalzinho, ele te dá uma ordem, ele te dá um comando. E esse comando está aí, ó, dizendo que o cão duplo heterozigoto é cruzado com outro duplo heterozigoto. Logo, você quer saber, a banca quer e você, por consequência, qual a proporção de fenótipo dos filhotes. Tem 2 formas de fazer. Eu farei da forma que eu quero que você também faça. Mas você vai praticar. Você vai praticar. Então, a sua prática é essa. Primeiro, ache para mim os gametas desse cão. Ache os gametas desse cão. Primeiro passo. Segundo passo, jogue os gametas desse cão e desse cão no quadro de Punnett. 4 gametas para esse, 4 para esse.
Você vai encontrar os 16 filhotes dentro do quadro e você vai contar os fenótipos dentre os 16. Ótimo, isso é a sua prática. Agora, na hora de uma prova, aí você vai usar essa habilidade, que a gente vem sempre ressaltando. Ganho de tempo, minimiza a possibilidade de erro. Eu cruzei um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto. Eu já sei a proporção dos filhotes. Eu sei que esses indivíduos vão se distribuir dessa forma. 9, 3, 3, 1. E sem olhar nada do exercício, olha o que eu sei. 9 deles têm no mínimo um alelo dominante em cada locus. Bzão, traço, Ezão, traço. 3 deles têm, com certeza, um alelo dominante em um locus. E para o outro locus, alelo recessivo. Os outros 3 é uma inversão desse caso. Se você escolheu que o alelo dominante era no locus do gene B, agora o gene B é recessivo e é um alelo dominante no locus do gene E. E um homozigoto recessivo. Aqui é o gene B depois do gene E. Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Todas as vezes em que forem cruzados indivíduos duplo heterozigóticos entre si, você tem essa proporção, isso é uma constante. Agora, qual fenótipo que vem? Charles, eu não sei. Aí você vai de acordo com a banca. Dá uma olhada aí, na figura. Então, olha só. A figura disse para você que se aparecer indivíduos com alelo Bzão, eles produzem o pigmento preto. Mas para depositar tem que ter o Ezão. Então, esses caras aqui são 9 cães com os pelos pretos. Aí, Esses 3 aqui, galera. De novo, Produz o preto? Produz. Deposita? Não deposita. Então, esse cara tem qual a cor? Segundo a banca, devido à epistasia recessiva, que é quando o alelo recessivo que impede o outro de atuar, esses caras terão a cor amarelo. Ok? Esses aqui produzem o marrom? Depositam o marrom? Sim. Então, o pelo é marrom. E esses aqui? Produzem o marrom. Depositam o marrom? Não depositam, embora consigam produzi-lo. Aqui eu tenho indivíduos amarelos. Daí eu vou traduzir, Eu tenho 9 indivíduos com pelos pretos. Quantos com o pelo amarelo? Eu tenho 4 com pelo amarelo. Para 3 com pelo marrom. E aí você vai dar uma olhadinha na sua resposta e você vai ver que nós temos a letra D desse exercício. Ok? Meus amigos, essa então é a nossa interação epistática. Beleza? Bom estudo, pessoal. Te vejo na próxima videoaula. Um abraço. Até mais.